Isaías capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide e tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai-lhe uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas, que anda por elas não conhece a paz. Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos. Andamos apalpando, tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos-nos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. Às terras do mar, dar-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente à sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora para todo sempre, diz o Senhor. Amém. Vamos orar. Deus, fala ao nosso coração pela obra do teu Santo Espírito. Temos pessoas diferentes, com realidades diferentes, questionamentos diferentes, expectativas diferentes, mas o Senhor é soberano, onisciente, onipresente, onipotente, e é o teu Santo Espírito quem nos convence da tua palavra, e que aplica a tua palavra a cada coração dentro de cada realidade. E é isso que pedimos que o Senhor faça agora, para a glória do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, uma das palavras mais ouvidas no nosso
cotidiano nos últimos tempos tem sido a palavra conspiração. Conspiração. Tudo virou conspiração. O Donald Trump foi eleito lá nos Estados Unidos. Conspiração. Criou-se uma teoria da conspiração de que a Rússia teria influenciado a eleição nos Estados Unidos. E olha que lá não tem urna eletrônica. Imagine se tivesse, né? Então aí começa essa conspiração. Houve e aconteceu. Nós tivemos a fatalidade com um ministro do Brasil. Teoria da conspiração. Conspiração, e é isso, e aí você começa a receber inúmeros e-mails, WhatsApps, tem gente que eu acho que gasta assim umas 8 horas só para escrever o texto. Eu vou lendo o texto às vezes, um texto tão longo, eu falo, onde gastou tanto tempo para escrever um texto tão longo no WhatsApp, né? Que maravilha isso. E são teorias e teses e mais, né, conspiração, o tempo todo, gente escrevendo, pensando, defendendo a ideia da conspiração, seja ela política, seja ela econômica, seja ela no campo da justiça e tantos outros. Se essa conspiração é verdade ou não, nessas áreas, eu não sei, você também provavelmente não tem todos os elementos para saber. Mas existe uma conspiração que é real, bíblica, que atinge diretamente cada cristão. E se você é cristão, você está debaixo dessa conspiração e você precisa saber dela. É uma conspiração espiritual. Existe uma conspiração espiritual contra o povo de Deus. A Bíblia vai deixar isso muito claro e esse texto revela isso. E ele nos ajuda a entender, a perceber os caminhos dessa conspiração contra a nossa vida e como vencer, superar essas barreiras que a conspiração espiritual constrói na nossa caminhada. Isaías é um profeta que tinha alta influência. Ele vivia e conhecia o governo muito bem, o governo de Israel. Ele sabia da corrupção do governo. Ele escreve profeticamente esse texto, dizendo que ninguém, absolutamente ninguém, percebe o quão distante de Deus a nação estava e o quanto que o problema social daquela nação estava relativo ou era consequência direta desse distanciamento do Senhor. Então vem a voz profética de Isaías para dizer, olha, se existe um problema nacional de corrupção, de miséria social, isso é uma conspiração espiritual que atinge a nossa nação. Então Isaías vivia numa época em que o governo era corrupto, a nação estava prejudicada e, principalmente, as pessoas mais carentes não tinham o atendimento necessário por parte do governo. E, por isso, o povo clamava por justiça e a justiça não acontecia. Havia uma sensação de impunidade. Meus irmãos, é um texto que não é atual. Não serve para nós no Brasil. O texto de Isaías começa dizendo, e nós precisamos aprender com ele. Abra os seus olhos, porque a conspiração ainda existe. Olha o que diz o versículo 1 do texto. Versículo 1 diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus está estendendo o seu braço salvador. Ele ainda salva. Deus ainda ouve a oração das pessoas. Deus ainda responde às orações. Deus está ativo. Essa é a palavra do profeta Isaías para aquele povo. Existe uma conturbação social, existe um grave problema de corrupção, não existe mais esperança, ele diz sobre isso. Vai falar, o problema nosso é que dá uma sensação de injustiça o tempo todo, mas deixa eu falar uma coisa, Deus continua sendo Deus. Ele ouve as orações, ele estende o seu braço para salvar, ele abençoa aqueles que o buscam. Então, Deus não mudou. Aí ele diz no versículo 2, qual é a origem do problema? A origem do problema é que as nossas iniquidades fizeram separação entre nós e o nosso Deus. Ele está dizendo ao povo, se dirigindo ao povo, ele diz, os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E ele começa a descrever, a diagnosticar a situação espiritual do povo que havia abandonado Deus. Ele diz, Deus é o mesmo. Deus está pronto para salvar. Deus está pronto para ouvir. Deus está pronto para abençoar.
Mas o pecado da nação, o pecado do povo, tem impedido essa relação saudável com Deus. E as consequências acontecerão. Olha o que ele diz no versículo 2. Os pecados estão ali, revelados, e eles atrapalham a percepção da presença de Deus. O problema do pecado é que o pecado começa a embaçar a nossa visão. Nós começamos a não enxergar Deus mais na vida, nos detalhes da nossa vida. Uma população pecaminosa não enxerga a ação de Deus, não percebe Deus, não vê Deus. Quando Deus abençoa, chama de sorte. Quando Deus manda o juízo, chama de azar. Esse é o problema da população que tem os seus olhos tapados pelo pecado. Não percebe mais a ação de Deus. Versículo 3. As mãos estão contaminadas, os dedos são iníquos. Percebam que há um progresso. Mão, dedo. Depois do versículo 3. Os lábios mentem e a língua é má. A intenção do profeta é mostrar que há um progresso na queda. A queda ela é progressiva. Como a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. Vai acontecendo esse processo lento. Versículo 4. Ninguém clama por justiça e ninguém comparece em juízo. Percebam, o conceito de justiça é amplo. O de ir até a justiça e prestar o juízo é particular. Ele continua. Concebem o mal. Estão engravidados do mal. E aí, qual é o resultado disso? Dão à luz a iniquidade. Processo. Versículos 5 e 6. A áspide, que é uma serpente, uma cobra venenosíssima, ela, quando você pega o ovo da áspide, se você comer, ela te mata, diz o texto. E se você pisar nos ovos, eles também irão te matar. A teia de aranha não presta, porque o trabalho de quem vive no pecado é inútil. Os profetas vão chamar muita atenção sobre isso, que quem está longe da comunhão com o Senhor, o seu trabalho é inútil. O profeta Ageu vai dizer, né, que é um saquetel furado. A pessoa não consegue progredir, ela vai, e nada dá certo. Porque tapou os ouvidos para a vontade de Deus, para a agenda de Deus na sua vida. Versículo 7. Os pés são velozes para o mal, e os seus pensamentos são iníquos. O caminho, portanto, diz versículo 7, é de desolação e abatimento. O pecado abate, deixa a pessoa triste, deixa a pessoa desolada. Isso é resultado do pecado. Versículo 8. O caminho da paz é desconhecido, não há justiça nos seus passos, a vereda é tortuosa e eles andam sem conhecer a paz. Percebam novamente a ideia que está sendo destrinchado o problema. Caminho, passos, vereda. E ele diz no versículo 9, qual é a conclusão desta vida longe de Deus? O versículo 9 vai dizer, por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. É uma sede nacional por justiça que parece que não é saciada. Gente, nós estamos lendo um texto escrito há centenas de anos antes de Cristo e há milhares de anos antes do nosso tempo. E ele descreve a nossa realidade. Porque a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna. Ela vale em todo tempo. Ela descreve a miséria humana. Você está pensando na cultura lá do Oriente, num país chamado Israel. Nós estamos pensando na cultura do Ocidente, num país chamado Brasil. E assim tantos outros países no tempo que se chama hoje. E o texto vai dizer que não há progresso. O juízo está longe, a esperança é frustrada. Vocês se lembram dessa coisa? Esperança frustrada. Diz o versículo 9 que essa é a realidade daquele povo e por isso eles não conseguem andar. Versículo 10 diz, apalpam as paredes como cegos que não têm olhos, tropeçam ao meio-dia. Versículo 11, bramamos como urso e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não há, e a salvação está longe de nós. Do versículo 12 ao 14, o profeta reenfatiza essa situação nacional, reenfatiza a miséria, mas ele detalha ela ainda mais. Ele particulariza essa situação. Ele diz que o problema naquela nação é
as transgressões se multiplicam. Esse é o problema. Versículo 12, e os nossos pecados testificam contra nós. Porque se alguém não se acha pecador, ele começa a lista do versículo 13. Prevarica, mente contra o Senhor, retira-se de Deus, não quer comunhão com o Senhor, não quer ir à casa de Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, não quer ter tempo de meditação diária. O texto é claro. Pregam a opressão, pregam a rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade. Resultado, o direito se retirou, versículo 14, a justiça se pôs de longe. E aí você começa a pensar, mas todo mundo é assim? O texto vai dizer, não. Existe gente que foi alcançada com o braço da salvação. E aí que o texto começa a falar sobre o problema da opressão espiritual e da conspiração espiritual. Olha o que diz o versículo 15. O versículo 15, gente, é um versículo que a gente tem que lembrar dele sempre. O versículo 15 vai dizer, sim, a verdade sumiu. E quem, tem um grupo diferente aí. E quem se desvia do mal é tratado como presa. Então existe um grupo que se desvia do mal. Existe um grupo que não quer viver na injustiça. Existe um grupo que diz, essa agenda de pecado para mim não serve. Mas aí acontece a conspiração espiritual. Esse grupo que não quer viver na maldade, na iniquidade, esse grupo que não quer ser um grupo cheio de pecados, sobre pecados, é um grupo que quer descobrir o prazer de viver na verdade. E quando esse grupo faz essa decisão, ele se torna presa. E aí, meus irmãos, começa a conspiração espiritual. Nós começamos a descobrir que o cristão que é parte deste grupo, que não quer viver na agenda da iniquidade, o cristão que acorda para esse fato como fruto da graça de Deus, ele percebe que a agenda desse mundo não lhe pertence, mas ele precisa atentar para o fato de que se tornou presa a partir do momento em que o mundo vai usar todas as artimanhas para pegá-lo. John Piper diz que a guerra é clara, ela está acontecendo e todo cristão está nela, nessa batalha espiritual, e eu chamo hoje de conspiração espiritual. E o John Piper diz, e tem cristãos no meio dessa guerra que está organizando a sua agenda para catar conchinha na praia e jogar golfe. Não percebeu Efésios capítulo 6, verso 11. Vamos lá para Efésios capítulo 6, verso 11. A crítica de John Piper não significa que você não deva ir à praia catar conchinha. A crítica de Piper não significa que você não deva jogar golfe. A crítica do Piper é que tem gente que não atenta para a realidade espiritual da batalha e se distrai com essas coisas apenas. Porque ir à praia é bênção, jogar golfe também. Eu nunca joguei, mas deve ser bom. Jogar tênis também. O problema não é isso. O problema é quando você se esquece da batalha. Efésios capítulo 6, verso 11. Deixa o seu dedo marcando Isaías, que nós vamos voltar para ele. Deus, ao falar da armadura, diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Percebam que o Efésios vai relembrar a linguagem de Isaías. Quem arma cilada quer pegar a presa. A cilada no dicionário, se você for ler cilada no dicionário, você vai perceber que cilada é um lugar geograficamente preparado para segurar a presa. Então existe um predador, ele arma uma cilada, ele sabe que a presa dele virá passar por aquele lugar, e ele então se prepara para capturar essa presa. Satanás é sagaz, o diabo é sagaz, ele é inteligentíssimo, ele é um ser milenar. O Dr. Martin Lloyd Jones diz que o diabo é organizado, ele é organizado, ele sabe a hora certa de dar o bote, ele sabe a hora certa. Quando Jesus foi levado para o deserto, Satanás não tentou ele no primeiro dia de jejum,
Satanás não tentou ele no segundo dia de jejum com força como deveria tentar, ele foi paulatinamente ali observando, tentando de leve, mas só quando a fome de Jesus alcançou aquele estágio maior é que ele vem com a proposta para derrubar. Transforma essas pedras em pães, você não tem poder? Ele é sagaz. 1 Pedro capítulo 5, verso 8, diz que ele é como um leão que ruge e anda ao nosso redor para nos capturar, para capturar a presa. Ele é assim. João capítulo 8, versículo 44, diz que ele é o pai do crime organizado, ele é homicida. E ele é o pai da mentira. Satanás usa de silogismos. Satanás trabalha com as ideologias, Satanás trabalha com pessoas. Essas são as armadilhas que ele usa para capturar a presa, armando ciladas. E as pessoas vão pisando nessas presas, nessas ciladas, vão sendo capturados sem perceber, ou às vezes quando percebe já é tarde demais, já está todo ferido. Volta lá para Isaías capítulo 59. O texto vai dizer, sim, nós seremos tratados como presas. E o Senhor viu isso e desaprovou, diz o versículo 15 de Isaías capítulo 59. Ele viu que não havia ajudador algum. E o Senhor fica maravilhado, olha o versículo 16 de Isaías 59. Porque não havia um intercessor. Mas aí, gente, há uma revolução nessa história. A revolução é o fato de que o próprio Senhor se dispõe, Hebreus diz que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Jesus Cristo, se dispõe. A humanidade está perdida. A humanidade está completamente entregue para a vida de pecado. E diz o texto que o Senhor então se dispõe. E Jesus Cristo vem para viver a nossa vida e morrer a nossa morte. Porque não há um intercessor, não há uma pessoa que vá buscar a Deus para a salvação. Então Jesus vem ao nosso resgate. E aí ele mostra o resumo dessa obra maravilhosa que é Efésios capítulo 2, do verso 1 em diante. Se você me perguntasse aqui, pastor Leonardo, qual é o resumão da Bíblia para eu estudar para a prova do Enem do céu? Eu diria para você, é Efésios 2, de 1 a 10. Decore Efésios 2, de 1 a 10. Se você decorar Efésios 2, de 1 a 10, você está bem, você não vai precisar nem de sisu. Você vai entrar direto. É uma bênção, ok? Efésios 2, de 1 a 10. Olha que fantástico. O texto de Efésios é esse resumo que conta para nós a história que Isaías está contando. Vai lá para Efésios 2, de 1 a 10. O texto vai dizer o seguinte, lá em Efésios: Ele, o nosso Deus Pai, vos deu vida, estando vós mortos espiritualmente. O que nos matou? Os delitos e o pecado. Tá, como é que eu sei que eu sou pecador? Versículo 2. Andava outrora segundo o curso desse mundo. O que o mundo falava, você seguia. Segundo o príncipe da potestade do ar, porque o mundo segue o que Satanás manda. Do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia diz, faça isso, você desobedece. A Bíblia diz, faça aquilo, você desobedece. A desobediência é com relação à palavra de Deus. Ele diz, essas pessoas andam assim, segundo o curso desse mundo, e são desobedientes à palavra. Versículo 3. Todos nós aqui, andávamos dessa forma também, no passado, outrora. Segundo as inclinações da nossa carne, fazíamos o que a nossa carne queria, dos pensamentos, e éramos por natureza, porque somos pecadores por natureza, filhos da ira. A ira é a justiça, ou seja, Deus vai manifestar a sua justiça contra nós, como também os demais. Mas aí, meus irmãos, vem uma palavrinha mágica no versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, Ele fez o quê? Nos deu vida juntamente com Cristo. Ele é a nossa vida. Pela graça sois salvos. Gente, isso não é fruto de obra, porque eu sou mais inteligente, porque eu percebi, porque eu entendi. Não, foi a graça. Morto não dá palpite. Vocês já foram em algum velório que morto levantou e falou, não gostei desse caixão, está apertado? Não gostei dessa roupa, essa roupa não está boa, já viram? Não.
Morto é morto. Morto é morto. É só um corpo. Ele não tem nem nome. Quando você liga, você pergunta, onde está o corpo? O corpo está em tal lugar. Morto é morto. Nós estávamos mortos espiritualmente. Mortos. Não havia uma mão que levantasse e dissesse, Senhor, eu preciso do seu resgate. Mortos. Deus olha para a sua criação, homens, mulheres, mortos espiritualmente, e Ele se compadece de nós. E a Santíssima Trindade, diz o texto de Tito, planeja a nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É necessário que alguém viva a vida deles, morra por eles para que eles tenham vida. E Jesus Cristo, Hebreus, diz, eu vou lá. E o texto de Isaías vai nos dizer que o Senhor Jesus veste a couraça por nós. Veste a armadura e vem lutar a nossa luta, porque nós estamos mortos. Versículo 17 de Isaías 59. E ele se vestiu dessa couraça de justiça, pôs o capacete da salvação, pôs sobre si a vestidura da vingança, se cobriu de zelo como de um manto, e ele vem para nos resgatar, lutar a nossa luta espiritual e vencer a morte com a ressurreição, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E aí, a partir do toque da graça de Deus nesse corpo morto, nós temos vida juntamente com Cristo. Os nossos olhos se abrem, nosso coração volta a bater, nosso ouvido volta a ouvir as palavras de Deus e levantamos a mão e falamos, Senhor, eu ouvi a sua voz. Mas tem um detalhe, a partir desse momento você vira presa e a conspiração espiritual começa. E aí, nós percebemos que o texto diz que existe uma coisa maravilhosa. Olha o verso 20 de Isaías 59. O texto vai nos dizer que o Senhor vem como Redentor. E aos de Jacó, povo de Deus, que se converterem, diz o Senhor. A salvação do Senhor manifesta sobre aqueles que se convertem. O que é conversão, meus irmãos? Conversão é mudança de rumo. Deus nos criou, nós estávamos em comunhão com Ele, vamos simbolizar aqui pela cruz, não existe símbolo melhor que esse. E nós viramos as costas para Deus. E começamos a caminhar uma vida sem Deus. Eu sei, Deus existe, Ele me criou, ok, eu até li nos livros aí, Ele me criou, ok, não tem problema. Mas olha, eu tenho minha agenda de felicidade. A minha agenda de felicidade está lá na rua. E vira as costas para Deus. E começa a caminhar. E a caminhada é essa aqui mesmo. Vai descendo. Um abismo chama outro abismo. Vai descendo. Na direção da rua, onde há miséria, sarjeta, vício, corrupção, mentira, engano, poluição. Vai para a rua. E o que é conversão? Conversão é quando o Senhor toca nesse nosso ombro aqui, ó. Bate no nosso coração e fala, volta, filho, pródigo, filha pródiga. E nós nos viramos, é uma girada de 180 graus. E vemos de novo a maravilha da luz, da palavra de Deus, e começamos a caminhar de novo na direção do Senhor. É um processo de religare. Religião é isso. Reconciliação. Caminha em direção ao Senhor. Isso é conversão. Eu não busco mais agora os meus interesses, a minha vontade, a vontade da carne, dos pensamentos, como os filhos da ira. Eu não sigo mais o curso desse mundo. Não é Satanás que digita o GPS da minha vida dizendo você tem que fazer isso para chegar lá na rua. Não. Eu agora viro e o meu curso, a vontade, o desejo, é tudo em direção ao Senhor. E aí a luz brilha. Mas no caminho, as ciladas continuarão existindo. E aí o Senhor diz, como vencer essas ciladas? Efésios capítulo 6 diz, vista a armadura de Deus. A armadura já descrita em Isaías, que Jesus Cristo vestiu. Ele nos dá a autoridade dele, pela fé, e ele nos dá a armadura dele, pela graça, e nós começamos a desfrutar da maravilhosa companhia do Senhor. A marca da conversão é a percepção do projeto de Deus para a nossa vida e a ação dele na nossa caminhada.
nos livrando desse inimigo voraz que atenta contra a nossa alma. João capítulo 10, versículo 10, diz a Bíblia, João 10, 10, Satanás veio para matar, roubar e destruir. Vamos abrir em João 10, 10? É muita Bíblia, né, meus irmãos? Mas vamos lá. João 10, 10. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vou ler para você. Jesus começa, eu vou ler o versículo 9 até o 11. Jesus diz assim, João 10, 9 a 11. Eu sou a porta, Jesus diz. Não existe outra porta, gente, é só Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, que o bom pastor leva para a pastagem. O ladrão, que é Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quem é pastor da igreja presbiteriana da Gávea? Jesus Cristo. O pastor Leonardo é co-pastor. E o Duzi, co-pastor. E o Alexandre, co-pastor. Co-operadores, diz a Bíblia. O pastor é Cristo. Ele é perfeito, ele é o modelo a ser imitado, ele é o nosso pastor. Eu sou ovelha dele assim como você. Quando eu quero conselho, eu pergunto a ele. Quando eu quero orientação, pergunto a ele através da sua palavra. E ele me orienta. Essa é a maravilhosa graça de Deus. Como nós somos assistentes dele, você pode falar com a gente também quando quer alguma orientação. A gente sabe alguns textos da Bíblia para te ajudar. O que a gente não souber, a gente diz, não sei, vamos estudar juntos aqui o que a palavra do Senhor diz. Mas o aconselhamento pastoral é sempre um só. Quando alguém entra no gabinete pastoral, olha, a Bíblia diz isso sobre o seu caso. A Bíblia diz isso sobre o seu caso. Jesus diz isso sobre o seu caso. Não é a minha opinião ou a opinião do pastor Dúzio ou do Alexandre, é a opinião da palavra do Senhor, que a palavra do Senhor diz. Então é como se nós fôssemos ali um dicionário, um Google. Um Google bíblico. Essa é a nossa função, um Google bíblico. Né? Nada mais que isso. Ele é o bom pastor. Ele deu a vida por nós. Jesus Cristo, então, nos chama a vestir essa armadura e a caminhar, experimentando a bênção de ter Ele como nosso Redentor. Aí, o profeta faz um compromisso final e nós encerramos nesse versículo 21. Quando o profeta diz o seguinte, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da dos teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Os convertidos vão entender a palavra, vão perceber a palavra de Deus, vão amar a palavra de Deus, vão se vestir da armadura e serão livres pela graça do bom Senhor dessas armadilhas. Não serão presas fáceis, porque a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo, ele olha para o cristão que está firme na palavra e ele fala assim, contra esse soldado não tem vitória, vamos procurar outro que está mais fraco. Porque soldado que está em luta espiritual, forte, que pertence ao exército, é soldado bem alimentado. Pode perguntar para qualquer um, qual é um bom soldado? É bem alimentado. Primeira coisa, num exército a relação de suprimento é importantíssima. Imagine 100 mil homens deslocando em guerra. Precisa de comida, bebida, combustível, a parte de suprimento. Onde é que o cristão, como esse soldado, vai buscar alimento? Na palavra. A palavra é o nosso alimento. A Bíblia. Soldado forte é soldado que anda com o seu batalhão. Soldado sozinho, no fronte, está morto fácil. Mas quando vem o batalhão todo, o exército inimigo corre. Olha o tamanho daquele batalhão ali. O batalhão se chama igreja, meus irmãos. Não há possibilidade de vitória na vida das batalhas espirituais se nós não estivermos andando nesse bando santo aqui, ó, nesse batalhão santo aqui. Nós nos ajudamos mutuamente, nós oramos uns pelos outros. Quando um cai, a gente levanta, segura, fala, não, está ferido, vamos junto aqui. Nós não deixamos ninguém para trás, vamos embora. Mas todo exército tem traidor. E todo exército tem covarde. Tem gente que fala, onde é o tiro? Para lá, corra para lá. Você está no exército, rapaz. Não, ouvi meu pastor, ouvi o sermão errado. Eu já falei disso de outra forma.
não foi na batalha espiritual. Então nós temos que andar como exército, juntos, unidos. E aí nós fazemos diferença. Somos guardados por Deus dessa maneira. E o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo. E a bênção do Senhor se estende sobre as nossas vidas. Porque é sobre nossa vida e sobre os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Olha, tem 30 anos que eu prego o Evangelho. Eu comecei novinho, com 10 anos. 30 anos já. Dia 26 de março agora, eu vou fazer 25 anos como ordenado reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas 5 anos antes eu já era plantador de igrejas. E uma experiência Deus já me deu fantástica, que foi ver mães orando por filhos e filhas não crentes, mãe crente, orando pelos filhos não crentes. Aí ela morre e os filhos se convertem. É fantástico isso, é uma experiência muito interessante. E eu já me lembro de alguns casos eu dizer assim, você já pensou o susto que sua mãe vai tomar quando você chegar no céu? Não é? Eu participei de uma história dessa, de um senhor que era terrível. Você pensar de pecado, ele tinha no estoque. Ele tinha no estoque. Eu fico imaginando a hora que o pai, no caso, que era cristão, viu ele entrar no céu. Ele já faleceu também, pai e filho já faleceram há muitos anos. Viu ele entrar no céu, eu comentei isso com ele. O seu pai vai olhar e falar, pronto, bagunçou esse negócio aqui. Está entrando qualquer um. Não é? Mas Deus estende a sua bênção. Ele nos protege, Ele nos guarda, bênçãos diferentes às vezes, mas sempre abençoa. Paul Washer diz que nós não estamos nessa luta apenas por nós mesmos, nós não estamos nessa luta apenas pelo reino de Deus, nós estamos nessa luta também porque nós amamos a nossa família e queremos o melhor para ela. O Joel Bick, falando sobre essa nossa relação encaminhada com Deus, diz, não existe a relação entre santidade e mundanismo, porque eles são antiéticos entre si. Qualquer proposta espiritual que não abra os nossos olhos para essas ciladas está equivocada. John Owen disse que a cabeça viva do corpo, que é Cristo, cabeça da igreja, não pode admitir membros mortos no seu corpo. Então nós somos chamados para essa vida e vida em abundância pelo Espírito Santo de Deus. E o que nós levamos para casa? Conspirações existem. Eu não sei se tem a ver com a eleição no Estado americano, no país americano, se tem a ver com o Estado brasileiro, se tem a ver com a justiça no Brasil. Isso realmente eu não sei, me falta informação para isso, eu não sou chamado para ser juiz dessas coisas. Mas uma coisa eu sei, que existe uma conspiração espiritual contra a minha pessoa, porque eu sou cristão. E todo aquele que quer andar no caminho da verdade vira presa. Mas uma coisa eu também sei, que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que o Senhor me deu a armadura dele, que o Senhor já venceu essa luta na cruz do Calvário, ele já me fez mais do que vitorioso em Cristo Jesus, e que o inimigo perde tempo quando nos rodeia, porque nós o resistimos, e quando nós o resistimos, junto com esse exército aqui, ele faz o quê? Foge. Isso é fruto da graça de Deus sobre nós. Louve ao Senhor e ande leve de alma. Não saia daqui estressado com batalha espiritual e com armadilha. Você está arrumado, pronto para sair para a igreja, toca o telefone e você fala, tem misericórdia, esse telefone é do diabo, está querendo me atrasar para a igreja. Ô Senhor, não faça isso. Não viva assim, porque esse estresse Deus não quer para a sua vida. Não viva assim. Você sai, o pneu do carro está furado, você fala, é o demônio do prego, está repreendendo. Para com isso. Para com isso. Viva na leveza de quem já é vitorioso em Cristo Jesus. Mas seja e esteja alerta. Ore, vigie, interceda e continuemos juntos. Porque assim, unidos em Cristo Jesus, nossos planejamentos de vida têm muita segurança. Graças a Deus por isso. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua graça que nos resgatou, nos deu vida em Cristo Jesus. Abra os nossos olhos,
livra os nossos pés de todo laço, nos dê sabedoria, para que a nossa vida possa ser uma vida repleta da alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e é de força em força, de glória em glória que nós queremos servir ao Senhor. Abençoa cada família aqui representada, povo teu, amado pelo Senhor. Cuida das nossas vidas, pois nós oramos agradecidos pela vitória que o Senhor já nos concedeu, e em nome de Jesus Cristo oramos.